Tudo bem? Depois dessa música, dessa parte com a Júnia, com o Ronaldo, né? Vamos começar? Então, para quem não me conhece, meu nome é Neide, eu sou evangelizadora do sábado, da turminha de 5 a 7 anos, e mãe da Lívia e do Matheus. Um pouquinho. Ok? Então, o Anderson tá aqui me falando só para esperar só um pouquinho que tá todo mundo entrando, mas eu acho que agora podemos continuar, né? Bom, assim como vocês, eu também tô morrendo de saudade dos nossos encontros lá do sábado, né, gente? Mas, por enquanto, né, para nos proteger, a gente vai ter que continuar se encontrando por aqui, não é mesmo? E aí a gente vai matando a saudade, vai estudando um pouquinho, não é mesmo? E falando em estudar, esse mês a gente está estudando sobre a lei do trabalho, não é isso? Sábado passado a Clarinha esteve aqui, no sábado anterior a Ana Paula, não foi? Quem se lembra da história que a Clara trouxe semana passada? Eu lembro, né? Ela trouxe a história de uma porquinha, não foi? Da porquinha Margarete, não foi isso? Que também tem uma porquinha Margarete, olha aqui, né? A porquinha Margarete que acordou um dia com muita preguiça, não querendo fazer nada. Falando, mas aí ela descobriu que colaborando com os outros animais da floresta, não foi? No final do dia foi possível fazer um delicioso piquenique, não foi isso? Pois é. Então, hoje a Margarete vai continuar aqui com a gente, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a lei do trabalho. Primeiro, para a gente começar, a gente vai começar com uma brincadeira, tá? E eu vou precisar de uma ajudante. Essa é uma brincadeira que a minha filha me ensinou, né? E eu vou ensinar para vocês também, tá? E eu vou chamar ela para ajudar, tá bom? E para participar com a gente. Vamos lá? Chamar a Lívia aqui, tá bom? Vamos lá, Livinha? Oi, gente. A gente vai fazer uma brincadeira que chama Joquem-Pô, mas tem gente que também conhece ela por outros nomes. Então, vamos lá? Nós vamos fazer uma vez para vocês verem como que é. Depois a gente faz de novo para todo mundo participar da brincadeira, combinado? Então, vamos lá? Joquem-Pô. Joga em cima, joga embaixo. Joga de um lado e joga do outro. Joquem-Pô. 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 Não é que eu ganhei? Vamos fazer de novo? Joquem-Pô. Joga em cima, joga embaixo. Joga de um lado, joga do outro. Joquem-Pô. 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 Não é que eu ganhei? Ganhei as duas vezes. Bom, gente, tchau. Essa foi a brincadeira. Só lembrando, o nome dela é Joquem-Pô. E tchauzinho. Pois é. Então é isso, né? Todo mundo aprendeu? Pois é, mas será por que a gente tá falando de trabalho, né? E eu comecei com uma brincadeira? Como é que é isso? O que tem a ver brincadeira com lei do trabalho, né? Vamos tentar descobrir? Semana passada, a Clarinha já deu uma dica pra gente, não foi? E ela começou lembrando que a natureza também trabalha, não foi? Ela falou da abelha, das flores, das plantas, não falou um pouquinho? Pois é. Então, vamos tentar descobrir? E pra gente descobrir, eu trouxe uma história. A história do Arthur e da mamãe dele, que chama Dona Ana. E o Arthur veio aqui com a gente, olha aqui. Esse é o Arthur. Tá vendo? O Arthur, diferente da gente, ele tava de férias. Ele não tava de quarentena. Ele tava de férias mesmo. Aí ele acordou o primeiro dia, espreguiçando, acordou tarde. A mamãe dele foi lá, bateu na porta e falou: Arthur, a mamãe dele aqui, a Dona Ana. Arthur, tá na hora de levantar. Acorda, Arthur, já é tarde. Não adiantava. Arthur continuou na cama e levantou tarde. E naquele dia, ele não quis fazer nada, não ajudou em nada. Não arrumou a cama,
não quis dobrar as cobertas, não quis guardar a roupa, não guardou os brinquedos, deixou tudo espalhado. E a mamãe, Arthur, fica atento às suas obrigações. Mas não adiantava. O Arthur falou, que isso? Hoje eu não quero responsabilidade. Não quero trabalho, eu estou de férias. E por mais que a mamãe dele insistisse, o Arthur continuou nesse pensamento de preguiça, de não fazer nada. E assim foi. A mamãe dele ficou brava alguns momentos, mas resolveu agir diferente. E ela pensou, como que ela poderia fazer? Porque dar um castigo não ia adiantar muito, né? Para ele refletir. E assim foi até o final do dia. Arthur, no final da noite, ligou a televisão e ainda por cima, quando a mamãe dele chegou lá, ele estava vendo um filme de violência, um filme muito ruim. E a mamãe dele falou assim, realmente isso não é uma boa ocupação. Esse tipo de filme, esse tipo de coisa só vai te trazer energias negativas e más companhias. E botou ele para dormir. E aí a mãe dele pensou de noite, e aí no outro dia ela resolveu agir diferente. Assim que o Arthur acordou, e ela, Arthur, já arrumou a sua cama? Não, eu estou de férias. E aí a mamãe dele falou para ele, então, então quer dizer que você vai ficar essas férias todas sem trabalhar, sem fazer nada? E ele, isso mesmo. Falou, mas é muito tempo. É mais de um mês, era férias de final de um ano, é mais de um mês, você vai ficar esse tempo todo sem fazer nada? E ele, isso mesmo, mamãe, sem fazer nada. Pois é, então eu quero te propor um desafio. Quero ver se você vai conseguir ficar pelo menos 2 dias sem trabalhar nessas férias, sem fazer nada. Isso é tranquilo, é mole pra mim, falou Arthur, mole pra mim. Claro que eu vou conseguir, gente. Ficar 2 dias só nessas férias sem fazer nada, claro que eu consigo. E a mamãe, então, desafio aceito. Aí ele, mas se eu ganhar, posso escolher o melhor sorvete, não posso? A mãe dele, claro, se você conseguir, pode ficar. E aí o Arthur, alegre, saltitante, falou assim, oba, né? Um mês sem fazer nada, saiu. O que vocês acham que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele pegou a bicicleta dele, que estava lá, e ele morava numa casa e tinha um quintal grande, e começou a pedalar, e pedalou alegre, saltitante por mais de 1 hora. Depois que ele cansou, ele guardou a bicicleta e voltou para dentro. E a mamãe dele continuou atento às escolhas que ele estava fazendo. Passou um pouquinho, já estava quase na hora do almoço, mas ele falou, ainda tem um tempinho antes do almoço. E ele tinha ganhado um livro do tio dele, muito bacana. Um livro de uma história espírita muito bacana, que tinha recomendado lá na evangelização. E ele falou assim, olha, vou ler esse livro. E aí ele começou a ler. E a mamãe dele chegou lá e falou assim, Arthur, tá na hora do almoço. O que você tá fazendo? Eu tô lendo um livro. Aí a mãe dele virou para ele e falou assim, boa escolha, Arthur. Arthur, sabia que na doutrina espírita a gente aprende que toda ocupação útil é trabalho? Sabia? Aí ela olhou para ele assim, como assim? Sabia que ler um bom livro é uma ocupação útil? Portanto, é trabalho. Sabia que brincar, atividade física, é uma ocupação útil? Portanto, é trabalho. Arthur ficou bravo, ficou pensativo, falou, não acredito que eu vou perder essa aposta, como assim? E aí ele foi pensativo, almoçou, e dali a pouquinho chegou o João, que era seu colega da escola, que morava na mesma rua e chamou ele para brincar. E aí os dois foram brincar. Brincaram a tarde inteira. Assim que foi ficando de tardezinha, a mamãe do João chamou ele. João, tá na hora de dormir, tá na hora de tomar banho e dormir, né? E aí ele foi. E aí a mamãe chegou perto do Arthur de novo e falou com ele, Arthur, sabia que brincadeiras legais, né, nos ajudam a cultivar boas amizades, a gente aprende, isso também é um tipo de trabalho. O Arthur, né, já sei, né, então tá, tô perdendo essa aposta, não é isso? Bom, aí no final do dia, o Arthur se preparou para ir dormir, a mamãe dele foi lá na cama para despedir dele. Chegou lá e perguntou para ele, Arthur, você já fez a sua prece? E ele, já mamãe, já fiz. Pois é, a oração também é uma forma de ocupação útil. É uma forma de a gente agradecer pelas coisas que a gente tem, de pedir por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sabia?
Aí ele ficou pensativo, mamãe, pois é. E sabia que a gente pode trabalhar também enquanto dorme? Ele, como assim, mamãe? Pois é. Né? Dormir é necessário para descansar o corpinho físico, mas enquanto a gente dorme, a gente também pode, nosso espírito pode ir para o plano espiritual e estudar e trabalhar. É uma ocupação útil também. E aí, o Arthur foi dormir com aquelas palavras da mamãe, refletiu bem, acordou no outro dia, numa outra sintonia. Acordou mais alegre, bem disposto, já levantou com outra disposição, arrumando o quarto, ajudando nas tarefas da casa, né? E com gosto e alegria, nada de cara emburrada, sabia? E ele aprendeu, né, que com o trabalho a gente também pode crescer e aprender muito. E foi assim que o Arthur aprendeu essa lição. Pois é. E a gente está aí, né, nesse tempo todo dentro de casa. E eu sei que muita gente está recebendo, inclusive, para a casa da escola, não tá? Tem gente até com aula online, olha para você ver. Estudar também é uma forma de ocupação útil, portanto, é um trabalho. Mas estudar com gosto e alegria, né? Porque estudar emburrado, xingando a escola porque tá mandando as atividades, não vai adiantar, não é mesmo? Mas olha só, a gente começou com uma brincadeira, não foi? A Lívia esteve aqui me ajudando. O que será que tem a ver essa brincadeira com o trabalho? Agora a gente descobriu, não foi? Que uma brincadeira saudável, uma brincadeira alegre, também é uma forma de ocupação útil, não é? Eu trouxe primeiro uma brincadeira que a Lívia me ensinou. Mas aí na sua casa, né, onde você mora, com o papai, o vovô, o titio, com a mamãe, com a titia, eu aposto que esses adultos conhecem uma série de brincadeiras da época deles que vocês não conhecem, não é mesmo? E que tal se a gente aproveitar esse tempinho que a gente está tendo, que a gente não está podendo sair muito, para aprender essas brincadeiras novas, hein? Olha, eu lembro de algumas brincadeiras, podem me ajudar aí, quem lembrar. Eu lembro de brincadeira da minha época, por exemplo, pare-bola. Alguém conhece? Passa-anel. Corre-cutia, vocês devem conhecer. E muitas outras que eu acho que aí os pais vão poder ajudar, os pais, os avós, não é mesmo? E eu trouxe uma aqui hoje. Mas vocês acham que eu vou chamar alguém? Eu chamei a família toda para me ajudar aqui hoje, sabe? Já chamei a Lívia, agora eu vou chamar meu marido, Anderson. Essa brincadeira é a brincadeira do... Isso aí, ó, a Roxane tá falando ali, carrinho de rolimão, a dedanha, isso, berlinda, não é? Tem tantas outras brincadeiras que a gente pode ensinar. Pois é. Essa que a gente vai ensinar aqui agora é a brincadeira do elástico. Simples demais. Você vai precisar de um botão, pode ser um botão com 4 furos ou um botão só de 2 furos, tá bom? E um pedaço de barbante. Um pedaço de barbante mais ou menos 80 centímetros. Eu já cortei aqui. 1 metro, 80 centímetros. Ah, mas eu falei que era brincadeira do elástico. Vou usar o quê? Um barbante? Como é que é isso? Bom, o Anderson vai explicar aqui pra gente. Vamos lá, Anderson? Ei, galera! Bom dia, tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta com vocês, né? A saudade é grande, mas a gente já vai estar juntinho. Por enquanto a gente está junto só aqui, né, no vídeo. Bom, vocês sabem como fazer um elástico de barbante? Então, pera aí que nós vamos ensinar. O botão, como disse, pode ser 2 ou 4 furos. Isso. Quanto maior, vai ser mais legal, tá? Então, a gente pega uma ponta do barbante, enfia num dos buraquinhos do botão. Aí, a gente vai passar no buraquinho oposto ao botão. Quer ver? Assim, ó. Botão, quando é de 2 casas, então passa em um e passa no outro. Quando é 4 casas, a gente faz um X e passa no botãozinho, no buraquinho oposto. Bom, passou de um lado,
passou do outro, pega a ponta do barbante. E amarra. Aqui, ó, gente, como ficou. Tá vendo? Espera aí que nós vamos... Pega a ponta do barbante, amarra. Amarrou. Pede a mãe, o pai para poder amarrar. Você mesmo se der conta. Na pontinha, dá um nó. Amarrou, ficou bem apertado. Então, o botão... Ficou aqui no meio. Aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui, tipo um colar agora. Pega a pontinha do outro lado e deixa o botão bem no meio. Olha aqui pra você ver, ó. Botão no meio. Olha, tá vendo? Enfiou o dedo de um lado, enfiou o dedo do outro. Nós vamos girar e bem devagar esticar e encolher. Quer ver? Ó. Que isso? Não é que virou Não um é elástico? que virou um elástico? Olha pra você ver. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Neide falou que eu tinha que passar uma tarefa para vocês. E que tarefa mais gostosa, que trabalho mais gostoso do que preparar uma brincadeira? Tá aí. E tem várias outras com cordão que eu tenho certeza que o papai e a mamãe O vô, sabe, o tio. o vô, o o tio. tio. Tá vendo É? só? Bom, legal para vocês. Um bom dia, um final de semana cheio de alegria para todos. Um beijo no tá. coração de cada um. Até mais. Então é isso, né, gente? Mas, então eu vou deixar um desafio aqui, hein? Quando a gente voltar pro Casimiro, que eu espero que seja breve, eu quero saber das brincadeiras que vocês conseguiram aí aprender aí com a família, combinado? Né? Quero, eu antes estava me lembrando que com o barbante dá para fazer uma série de outras coisas. Dá para fazer teia, dá para fazer, o que mais? Paraquedas com barbante. Aí eu vou deixar para vocês olhar aí com a família. Combinado? E aí, quando a gente voltar, eu quero saber. Eu quero ver quais foram as brincadeiras. Eu quero que vocês me contem quais foram as brincadeiras que vocês aprenderam. Tá bom? Tira daqui. Bom, é isso. Acho que já tá na hora, né, gente? Tá na hora do Ronaldo, né? Vai fazer o estudo agora. Mas queria dizer que eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui com vocês e que eu tô morrendo de saudade dos nossos encontros do sábado. Tá bom? Ó, um beijo para todos. Bom, gente, então vamos começar, né, o nosso estudo do pensamento e vida, continuar, na verdade. Só para a gente lembrar, hoje eu não vou fazer aquela leitura não por causa do tempo, tá? Só para a gente lembrar que nós acabamos de estudar o capítulo 1, né, que é a primeira parte. E um conceito muito importante no capítulo 1 é o conceito de mente, que Emmanuel dá. Emmanuel dá o conceito de mente como sendo o campo da nossa consciência desperta. Então, na verdade, a mente, ela vai... A grandiosidade, vamos dizer assim, da mente, ela vai variar conforme o grau de despertamento, né, de cada um. Então, nós vamos ter esse campo, ou seja, o campo onde nós trabalhamos. O campo da nossa consciência desperta, ele vai se modificar, ele vai aumentar na medida que nós vamos tomando consciência espiritual de quem nós somos. Então, o desafio, né, maior é o despertamento da nossa consciência. E com o despertamento da nossa consciência, nós vamos ampliando o campo dessa consciência. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, vai aparecer invertido aí talvez, né? Esse aqui, o meu é uma edição mais antiga. Ele vai estudar tanto o que nós vamos estudar hoje, que é a vontade, como, e a consciência também. Né? E ele, nesse livro, ele vai trazer conceitos bem interessantes em relação a essa compreensão da consciência, né? Dizendo, inclusive, que nós vamos adquirir consciência quando chegamos à condição humana, à condição hominal, né? O João está falando que minha edição é bem antiga, você não viu nada, João. Quando nós chegamos na condição hominal, nós chegamos a ter o chamado pensamento contínuo,
E com o pensamento contínuo nós temos o livre-arbítrio, nós temos o despertamento do gabinete da imaginação, que nós vamos estudar aqui hoje também. Tá? E com o despertamento do gabinete da imaginação, nós começamos a poder projetar situações, e projetando situações nós podemos fazer escolhas. E quando nós podemos fazer escolhas, nós temos livre-arbítrio. Então, a mente, embora uma potencialidade da vida, né, como foi colocado, ela vai ganhar potencial de expansão de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais rápida, mais catalisada, quando nós chegamos na condição humana. Então, nós assumimos a responsabilidade, assumimos as rédeas da nossa evolução espiritual a partir do momento que nós chegamos na condição humana. Até então, nós seguimos o determinismo, o amparo divino, no sentido da condução propriamente dita da nossa evolução. E quando nós chegamos na condição humana, muito embora nós nunca percamos o amparo divino, a orientação dos prepostos, né, dos nossos orientadores espirituais para o nosso crescimento, nós assumimos objetivamente a responsabilidade pelo avançar lento ou avançar rápido. Então hoje também nós vamos tentar, né, chegar lá, falar sobre a questão do que vem a ser a vontade, mas trabalhar dois conceitos interessantes, que é o conceito da boa vontade e do conceito da má vontade. Porque o conceito de boa vontade e má vontade tem tudo a ver com o nível de despertamento da nossa mente, o nível de empenho que nós temos para aperfeiçoar o campo da nossa consciência desperta. E no capítulo Vontade do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele complementa o conceito de mente que ele já tinha trazido lá no primeiro capítulo. Então ele diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, vamos lá, ele ampliou o conceito, né? A nossa mente, então, vai ser o espelho vivo, ou seja, o espelho vivo, desperto, da nossa consciência lúcida. Então, o conceito de espelho vivo é um espelho atuante que está o tempo todo buscando reflexo, o tempo todo refletindo, não é? De uma consciência lúcida. Então, o que vem a ser essa consciência lúcida? A consciência lúcida, ela tem a ver com o que a gente chama de campo operativo. Onde que nós estamos operando no nosso dia a dia? Nós operamos na faixa de despertamento que nós já conseguimos atuar, né? Então, nós conseguimos operar e refletir para onde nós estamos voltando os nossos espelhos. Então, nesse sentido, nós lembramos aqui a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, o campo da nossa consciência desperta, ele tem a ver com o centro das nossas atenções. No último estudo, nós falamos, né, sobre o desejo central. Tá? Então, nós recolhemos aqui uma fala de Leonel no livro Ação e Reação, quando ele fala do reflexo dominante da personalidade. Isso está na edição que eu tenho aqui, no capítulo 8, e na minha edição aqui, na página 102. Ele diz assim: nosso circuito de pensamento se vincula e se circunscreve aos nossos interesses essenciais. Então, nosso circuito de pensamento se vincula e circunscreve aos nossos interesses essenciais. Então, é aquela ideia de onde nós estamos nos conectando. O que nos chama a atenção verdadeiramente? Né? E aí ele complementa assim: interesses essenciais, que é o desejo central, que é o tema básico ao qual retornamos. Então, embora nós tenhamos o espelho da vida,
nós estejamos em processo de despertamento, nós temos que esse espelho, ele já, pelo processo evolutivo, ele já se acostumou a determinada reflexão específica. Como a gente falou na aula anterior, seria aquela ideia de vincular as nossas conquistas anteriores ao que André Luiz também colocou. Quando eu falar do cérebro, ele tinha falado, por exemplo, do ego, que é o consciente, o superego, né? Na verdade, ele fala consciente, subconsciente e superconsciente. E que casa, né, com o conceito da psicologia, que é ego, superego e id. Então, quando nós nos apegamos ao subconsciente, ao id, são as nossas conquistas anteriores, as conquistas do passado. E essas conquistas no passado posicionaram os nossos espelhos para determinado tipo de reflexão atual. Então, nós somos a soma de todas as experiências que trouxeram o nosso despertamento da mente até determinado ponto. Esse ponto é o ponto de conforto para nós. É onde o nosso espelho já está acostumado a refletir. Então é por isso que buscar avançar o espelho, buscar ampliar o espelho é uma atividade cansativa para nós, é uma atividade de esforço para nós. Buscar focar esse espelho em algo que está além. É o que o pessoal diz hoje, sair da zona de conforto. Né? O que é esse buscar sair da zona de conforto? Não é negar o espelho e negar aquilo que nós já gostamos, aquilo que já está tranquilo para nós. Pelo contrário, né? Sair da zona de conforto é utilizar de tudo aquilo que a gente já amealhou, né? Colocar uma meta futura e tentar operar entre aquilo que nós já conquistamos e aquilo que nós ainda desejamos conquistar. Então, esse campo intermediário é o campo da consciência desperta. Né? Justamente uma consciência lúcida, ela sempre tem uma meta, né? E nunca ignora as conquistas anteriores. Então, na verdade, quando a gente fala assim, olha, na doutrina espírita a gente usa muito a expressão o homem velho, né? Na verdade, o humano velho, o eu ontem, né? Para ser uma expressão mais bem feitinha, né? O eu ontem, né? É o que eu conquistei, né? É algo importante para mim. Então não neguemos os nossos passados, mesmo que sejam passados de erro, mesmo que sejam passados, vamos dizer assim, e normalmente são, nós estamos num mundo de provas e expiações. Não vamos negar aquilo que nós já conquistamos, mas não vamos nos acomodar com aquilo que nós já conquistamos, senão esse desejo central ele nunca vai ganhar um estímulo de ir para algo melhor, para buscar algo que realmente possa nos edificar mais. Né? Então, vamos lembrar disso. Né? Esse desejo central que hoje é o tema básico ao qual retornamos, vamos imaginar qual seria o desejo central de Jesus. Né? O desejo central de Joana de Ângeles. Né? Qual que seria o desejo central desses espíritos? E será que ele sempre foi assim? Né? Então nós temos que, mesmo tendo um tema central que a gente sempre retorna, nós podemos aos poucos ir aperfeiçoando esse tema central. Mas vamos lá, isso não acontece de uma maneira puramente espontânea, simplesmente mantendo os reflexos mentais. Né? Nós tínhamos comentado no estudo anterior que Jesus falava assim, vigiar e orar a fim de não cair em tentação. A vigilância e a oração significa estar sempre conectado àquilo que nós queremos, àquilo que a gente sempre está buscando além. Né? Então são estados de vigília, estados de ação específica. E estado de ação pressupõe interesse, pressupõe busca. Por isso que o processo de reforma íntima ele é um processo que nos demanda esforço, que às vezes cansa mesmo. Né? Não precisamos ter medo desse cansar. Né? E aí vem essa dicotomia que eu coloquei aqui, está lá numa mensagem de Paulo, quando ele fala, está em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Nessa carta, Paulo, nesse versículo específico, ele diz assim, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero
isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Né? Porque essa constatação, né, de Paulo falando aos romanos, e de uma humildade muito grande, né, que Paulo, quando ele está falando aos romanos, está falando do que ele está sentindo. Paulo, como um grande representante dessa busca superior, né, dessa superação pessoal, ele está dizendo assim, que aquilo que a minha consciência já desperta, me manda buscar, eu tenho dificuldade de fazer. Mas aquilo que o meu passado, né, fala assim que já está acostumado a fazer e que me aborrece, porque aquilo que eu já superei, que eu quero superar, né, que eu quero ir adiante, isso eu continuo fazendo. Então aquilo que eu quero ser Chico Xavier, né? Quero chegar ter uma paciência de Chico Xavier. Eu quero ter uma perseverança e um bom humor de Divaldo Pereira Franco. Né? Então quero ter uma série de virtudes que esses espíritos exemplificam com muita facilidade, já no campo da consciência desperta, né? No desejo central deles já está regulado. Obviamente que nós não conseguimos fazer isso de improviso. Às vezes até conseguimos, né, ter mais paciência, mas flutuando. Tem hora que a gente está bem, tem dia que está bom, tem dia que não está, né? Tem dia que vai lá, tudo está ótimo, tem dia que tudo está difícil, mas é um processo natural de alguém que está, vamos dizer assim, querendo voar, mas com uma âncora no pé. Né? Essa âncora no pé são os nossos desejos atuais, né? Nosso desejo central, e aquilo que eu quero, né? É aquilo que eu tenho buscado. Então a Júnia cantou a música Cartilha de Amor aqui no início, né? Dos nossos trabalhos, e a música começa falando exatamente isso: sou quem não sou, desejo ser aquele que a vontade me guiar. Então, nós já descobrimos aí na primeira frase da música, né, a chave da gente poder aperfeiçoar. Né? Sou quem não sou, desejo ser aquele que a vontade me guiar. Então, quem que vai guiar? É a vontade, que é o tema de hoje, finalmente. Tá? Então, a vontade é o espelho vivo da consciência lúcida. Então, vamos lá. Se nós operamos automaticamente dentro de determinado sistema, tá? A minha lucidez, aquilo que eu já descobri que é bom para mim, vai tentar me puxar para adiante. Lembrando que o que está puxando para adiante não são para conquistas, são para buscas. Então, enquanto eu não transformar a busca numa conquista efetiva, e isso não se dá de improviso, por isso que a gente tem reencarnações, né? Porque amealhar novos ideais, amealhar novos caminhos, não é um trabalhinho de ler um livro, de ver um estudo e está tudo bem. Não é assim, né? Não funciona desse jeito. É necessária a perseverança. Lembrando aí do Evangelho de novo. Jesus diz assim: aquele que perseverar será salvo. Salvo de quê? De si mesmo. Né? Salvo dos atavismos, salvo daquilo que nos infelicita, que nos prende ao passado, que nos prende aos erros, que nos prende às mágoas. Né? Então, a perseverança, quem dá perseverança é a vontade. Mas aí não vamos adiantar muito não, vamos voltar um tiquinho aqui para a gente entender o que Emmanuel está colocando. Né? Então ele diz que a mente humana, né, que é o espelho vivo da consciência lúcida, pode ser comparada a um grande espelho, né, um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então é uma coisa só, né? Ele só é subdividido, então nada pode ser. Então diz aí, ó, aí possuímos o departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então desejo, né, ele vai para nós trazer impulsos, vai ser aquela força que nos impulsiona, né, aos propósitos e às aspirações. De cara nós vemos que o desejo ele é neutro, ele é a lenha na fogueira, ele é a hélice do barco, ele é um impulsionador. Né? Então, para onde o barco quiser ir, né, o desejo vai empurrar.
né? Porque é o centro, vamos dizer assim, de nossas forças. Então, o desejo não pode ser ruim. Eu não posso considerar, por exemplo, num barco que a hélice, que o motor sejam descartáveis, né? Só para a gente já começar a trabalhar conceitos diferentes, tá? O departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e cultura, da mesma forma, né? Dependendo de onde eu direcionar a minha inteligência, ela é um departamento que simplesmente vai absorver, né? Dilatando patrimônios da evolução e da cultura. Então, ele vai buscar elementos novos de aprendizado. O departamento da imaginação, olha que legal, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, são aquelas projeções, né? Vamos lembrar que muitas vezes hoje o autor Martins Peralva, que é lá do Célia Xavier, né? Que é já desencarnado, mas lá do Célia Xavier, que ele tinha uma equação, né? Estudo mais meditação é igual a renovação. Renovação mais trabalho igual a libertação. Então a gente vê aqui, né, o departamento da imaginação, a gente estuda, o departamento da inteligência, né? E o estudo, inteligência, meditação, imaginação, buscando o ideal. Aí vem a renovação. E aí ele continua, né, está no Estudando a Mediunidade. Ele continua que a renovação mais o trabalho, que é a prática daquilo que se renovou, igual a libertação. Então vem aí, depois do departamento da imaginação, o departamento da memória, arquivando súmulas da experiência. E outros ainda que definem o investimento da alma. No primeiro capítulo, a gente tinha estudado mecânica do pensamento, né? Baseando no espelho. Então, o reflexo, que é tudo que chega até nós, tudo que nos desafia, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra, né? E atitude e palavra comandam ações. Essa é a mecânica do pensamento. Agora nós descobrimos aqui agora no segundo capítulo uma segunda equação, né? Uma segunda equação, que na verdade é uma segunda mecânica, né? Que é o desejo impulsionando, e impulsiona para onde nós quisermos que ele vai se impulsionar. E a partir do momento que ele vai se impulsionando, ele vai provocando da mesma forma os demais departamentos. O departamento da inteligência, né? Dependendo para onde. Se eu busco algo que não me acrescenta, essa inteligência fica adormecida, né? Se eu busco algo que não me provoca emocionalmente, o departamento da imaginação fica empobrecido, né? E se eu busco algo trivial que eu já sei, o departamento da memória fica repetitivo. Então, quando nós buscamos aquilo que já é do nosso domínio normal, aquilo que já é do nosso cotidiano, nós estamos adormecendo o sistema. É por isso que a gente fala assim, existe uma expressão militar que é marcando passo, é andando no mesmo lugar, né? Nós ficamos ali andando no mesmo lugar quando nós não provocamos o sistema, né? Então, podemos dizer assim, tem a consciência desperta, mas a nossa consciência desperta é desse tamanhozinho, perto desse tamanhão, né, que seria aquilo que é a nossa meta espiritual. Então, se eu não provoco o meu sistema, né, que é o sistema de espelho vivo da consciência lúcida, que é a mente humana, se esse sistema não é alimentado, provocado e desafiado constantemente, eu vou simplesmente em si mesmar-se, né? Eu vou ficar comigo mesmo. E ficar comigo mesmo do que eu já fui, lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde a imperfeição, o desconhecimento, a ausência da busca do bem permanece, ficar comigo mesmo hoje não me parece uma opção tão legal assim, né? Eu quero ser melhor. Eu quero ser eu mesmo, mas aperfeiçoado, né? Eu não vou negar meu passado de aprendizados, mas eu quero ser algo melhor. Como diria Oswaldo Montenegro, né? Eu quero ser feliz agora.
E ser feliz agora não é, ao contrário do que vem o senso comum dizer, libertar-se para as coisas do mundo, não ter nenhum tipo de disciplina, não ter nenhum tipo de condicionamento para o aperfeiçoamento, para sair, né? É o deixa a vida me levar. Isso não é libertar-se, isso não é crescer. Isso é manter, vamos dizer assim, isso é descansar em mim mesmo. Às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário. Porque nesse processo de reforma íntima, né, não estou dizendo de fazer licenças morais, não é nesse sentido. Mas nesse processo de reforma íntima, às vezes nós precisamos de uma pausa, né, um afastamento que talvez Jesus tenha exemplificado para nós quando ele vai ao deserto, né? Quando ele vai buscar e lidar consigo, né, consigo mesmo e com as questões importantes. Então, eu acho que nós precisamos, né, isso é uma opinião pessoal, eu acho que nós precisamos, às vezes, né, de determinadas pausazinhas, viagens, né, pausas conosco mesmo, para poder refletir melhor sobre determinados pontos. Mas nós não podemos definitivamente nos acomodar nisso aí. A disciplina, ao contrário do que se imagina, ela é libertadora e não limitadora. Tá ok? Tudo bem até aqui, gente? Está todo mundo tão caladinho? Tô dando, né? Só um tchauzinho aí. Se tiver alguma dúvida, alguma ponderação, pode escrever, gente. Escreve um pouquinho que a gente coloca, tá? Vamos então falar, nós preparamos hoje em especial o iniciozinho, que a gente começa falando do departamento do desejo. Em seguida, Emmanuel fala assim: acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, na verdade, vamos lá. Então, nós temos todos esses departamentos e, acima de todos eles, nós temos a vontade, que é a gerência esclarecida. Então, nós descobrimos agora por que nós estudamos. Nós estudamos por que nós estamos assistindo agora, porque nós lemos livros, porque nós escolhemos profissões, porque a vontade é uma gerência que tem que estar esclarecida e vigilante e governando todos os setores da ação. Aí nós vamos precisar voltar lá no primeiro capítulo, tá? Que nós falamos, reflexo esboça emotividade que plasma a ideia, que determina a palavra e atitude. E a palavra atitude comanda a ação. Então, na verdade, a ação já é reflexo para o outro, então já é saindo de mim. Né? Então, até a palavra e a atitude, vamos dizer assim, nesse campo entre formar a ideia, né, e determinar a palavra e a atitude, nós temos um processo automático. Não tem nem como interromper. Mas quando vem a primeira palavra e atitude, né, nós ganhamos um espaço precioso onde entra a vontade. É ali que a vontade vai entrar para poder modificar a forma e devolver de outra maneira. Tá? Então, quando nós somos ofendidos, não tem jeito. A gente sente, né, não se sente bem com uma ofensa. São esboçados, né, emoções difíceis, são plasmadas ideias proporcionalmente difíceis, e vem no nosso rosto, nas nossas atitudes, nas nossas primeiras palavras e atitudes, né? Por exemplo, não gostei, vem automaticamente algumas expressões. Mas num segundo momento, nós conseguimos, quando a vontade é vigilante, interromper esse processo, meditar sobre ele, aplicar sobre ele aquilo que nós temos estudado e devolver para o externo, para o exterior, né, ainda que estivermos sozinhos, de maneira diferenciada do que aquilo que a gente recebeu. Por isso que a gente fala que estudar pensamento e vida tem a ver com a mediunidade, e que nesse sentido todos nós somos médiuns. Né? Nós somos médiuns porque pensamos, e quando nós pensamos, nós sentimos, temos ideias, podemos filtrar essas ideias e devolver de maneira educada. Então, o que se espera da mediunidade é educação, não simplesmente transmissão pura e simplesmente. O que se espera de um médium educado é que ele saiba receber bem a informação, que ele saiba interpretar a informação
e entregar a informação de maneira purificada, de maneira clara, de maneira filtrada, né? De maneira educada, ou melhor, de maneira evangelizada. O Carlos está falando, poxa, explica aqui vontade e desejo. Estamos chegando lá, Carlos, estamos chegando lá. Tá? Então, de maneira evangelizada. Então, vejamos bem, até aproveitando a deixa do Carlos aqui para nós. Tá? O desejo, ele, comparando a um barco, tá? Ele é, vamos dizer assim, o motor, a vela, a hélice, aquilo que impulsiona. Tá? A vontade, como é a gerência, ela que vai determinar onde que o barco vai. Então vamos colocar assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, a vontade vai ser o timão, vai ser o leme que vai modificar o curso do barco. A vontade também vai ser a bússola, né? Então vai ser a bússola e o leme. Vai ser a bússola, o timão e o leme. Então, nessa figura. Então, vamos lembrar lá do filme Titanic. Fizeram um barco enorme, luxuoso, forte, maravilhoso, para a época, o barco mais potente. E o capitão da embarcação, ele falou, olha, potência máxima aí nos motores. Então, o que ele impulsionou, vamos dizer assim, o desejo. O Titanic foi com toda a força, tá? Só que eles esqueceram de fazer um sistema de navegação, né, de orientação tão eficiente quanto o impulso. Então, na hora que surgiu ali na frente um obstáculo, o iceberg, né, o Titanic ele não conseguiu desviar a tempo. Né? Então, bateu lá no iceberg e a gente sabe do desfecho. Então, imaginemos assim, né, um barco com um motor muito potente, com uma hélice muito potente, é o que nós somos. Né, herdeiro de nós mesmos, com desejo extremamente forte e eficiente, né, porque isso nós temos. Agora, o problema nosso está mais no direcionamento, está mais no timão. Né? Nós gostamos muito da velocidade, nós gostamos muito da emoção da velocidade, né, do motor forte, mas esquecemos que o motor forte demanda freio, o motor forte demanda boa direção, né? Utilizando aí agora um carro. Né? Não adianta nada eu ter um carro com super motor, mas que não freia. Né? Ou um carro com um super motor, mas que não tenha aderência, vamos dizer assim, do sistema de direção para poder desviar de determinado obstáculo e para eu controlar o sistema. Até então, espíritos de mundo de provas e expiações, nós deixamos o barco correr, né? O que Emmanuel chama assim de deixar o navio a matroca. Tá? Deixa o barco correr, deixa a vida me levar. Né? E, vamos dizer assim, embora nós tenhamos já no campo instintivo algum elemento de orientação, porque nós aprendemos no passado, esses elementos não são suficientes para poder conduzir de maneira perfeita, né, esse conjunto. Às vezes até nos salvam, né? Por exemplo, a gente está dirigindo e instintivamente a gente desvia de um obstáculo pelo aprendizado pretérito. Tá? Mas é fato que se nós nos dedicarmos ao aprendizado da direção e ficarmos mais atentos na direção, isso é um mecanismo mais seguro do que confiar naquele elemento instintivo. A Lu perguntou aqui, comentou, fico pensando no potencial de cada um que cada um de nós tem, se bem direcionado. É impressionante. Né? É impressionante. Quando alguém se dirige, por exemplo, ao estudo, fala assim, eu quero estudar. O pessoal do esoterista, né, fala assim, quando eu quero o universo conspira para mim. Mas é verdade. Né? Quando nós direcionamos a nossa vontade, nosso desejo central fica direcionado e tudo vem ao nosso espelho e isso é catalisado, isso é potencializado de uma maneira impressionante. O problema é o que está na pergunta... Oi, voltei. Tá? Tudo bem aí, gente? Deu uma puladinha aí, tá? É o que está aqui, ó. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem humano, né, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
E a resposta dos espíritos, sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos de vós fazem esforços, né? Então, na verdade, a nossa vontade ela tem ficado pífia. Os nossos esforços, nós preferimos muito mais, na nossa condição espiritual, deixar o barco correr do que interferir no andamento do barco ali direitinho, tá? A Júlia perguntou aqui, pode ser feita a relação do desejo com as paixões? Ou dizer que é a mesma coisa? Aí vai entrar um conceito bem interessante, tá? Bem bacana, né? Na verdade, assim, que é a 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar das suas paixões? Aí responde assim, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade os espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é a missão deles. Eles vêm orientar, mas quem que vai seguir os conselhos? Né? Os espíritos vão nos carregar, eles nos dirigem, vejam bem, né? De certo são eles que vos dirigem. Dirige é guia. Né? Se eu trocar essa palavra, de certo são eles que vos dirigem, se eu falar assim, de certo são eles que vos guiam, não ficaria mais compreensível? Tem gente que chama os mentores espirituais de guias, né? Guias espirituais. É isso. O que guia? Né? Imagina, você tem estrada, você está na estrada, e à beira da estrada nós chamamos de guias. Né? Os espíritos vêm falar assim, olha, a estrada está aqui. Mas quem vai andar na estrada, vai frear, vai dar marcha ré, vai andar, somos nós. Então, mesmo tendo guias, eles não interferem no nosso livre-arbítrio dessa forma. Eles vamos dizer assim, não vão fazer aquilo que a nossa vontade não permitir. Tá? Porque se eles fizessem isso, eles seriam obsessores. Os obsessores são espíritos que tentam dominar outros espíritos. Né? Então, os bons espíritos não tentam dominar, eles simplesmente orientam. Se você não segue, eles vão para outro lugar, né? Vão esperar até que nós estejamos com a vontade sintonizada. Está acabando o tempinho, eu vou correr aqui, mas só mais um pouquinho. Foi perguntado das paixões. Então, a 911 do Livro dos Espíritos diz assim, não haverá paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, pergunta de Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem assim, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então vamos falar um pouquinho dessa questão de reprimir. Reprimir não é fingir que ela não existe, porque o desejo, né, ele é um vulcão. Né? Então a ideia de reprimir está muito mais ligada à ideia de disciplinar do que necessariamente abafar. Porque quem abafar é panela de pressão, explode. Tá ok? Então a ideia nossa não é disciplinar. A questão que está colocando aqui, uma vontade fraca, ela é dominada pelo desejo. Um leme fraco não consegue virar o barco, é igual aconteceu com o Titanic e as consequências a gente sabe. Então o desejo, né, ele é muito importante, mas ele funciona quando ele está disciplinado pela vontade. Um desejo não disciplinado pela vontade é navio que corre em direção ao iceberg. Né? Um desejo incontrolável, não pensado, não ponderado, né? Ele nos destrói. É por isso que é necessária a disciplina. É por isso que Emmanuel fala com Chico, repete 3 vezes o que é necessário. Ele não fala de amor, caridade, etc. Ele fala de disciplina. Porque a disciplina tem a ver com o que a gente falou que ia falar, mas vai encerrar falando, né? Sobre a boa vontade e a má vontade. A boa vontade é a vontade que é direcionada para aquilo que nós buscamos ser,
para aquilo que nós estamos criando. É uma vontade bem dimensionada. Não é uma vontade vaidosa. É uma vontade que sabe as nossas conquistas pretéritas, que estabelece nossas metas futuras e que sabe, no campo consciente, operar conscientemente, coerentemente entre essas duas. Se alguém que está sempre querendo alguma coisa, mas não sabe aquilo que amealhou, não sabe do ponto de partida, é aquela pessoa que sempre fala que vai ser e nunca é. É aquela que vai sempre estudar, que vai sempre ter uma profissão, que vai sempre alcançar, mas ela não sabe de onde que ela está partindo. Então não tem como. Né? Onde que ela vai chegar se ela não sabe de onde que ela partiu? E aquela pessoa que não estabelece metas, que vive sempre do passado, né, é alguém que não vai conseguir andar. O campo consciente dela está puxando para baixo. Então nós falamos assim que o ego, né, que o consciente, quando ele vive no superconsciente, quando ele sempre quer, mas não vê de onde ele está partindo, né, é alguém que está com uma crise de ansiedade, está sempre ansioso e nunca conquista nada. Porque não consegue estabelecer metas transitórias e metas finais. Então é alguém que sempre quer, é alguém ansioso, crise de ansiedade. E aquele que vive no passado é aquele que está sempre deprimido, que não consegue sair de si. Então fica lá naquele desejo constante, aquela vontade fraca. Né? E aquele que não conseguiu entender o seu consciente ainda, fica buscando um e outro. Né? Ele tenta lá na frente, fica ansioso, não consegue atingir porque não sabe de onde partiu. Né? Aí se prostra, volta para si mesmo. Na hora que volta para si mesmo, mas não no sentido positivo, de operacionalidade, volta para si mesmo e passa para o passado. É a bipolaridade. O Gilson Freire ele fala disso lá no Ícaro Redimido, parecendo que a pessoa coloca um disco de vinil, mas não coloca no centro, coloca na borda, né? Em vez do furinho. Então o disco ele fica rodando de maneira elíptica e não de maneira coerente, circular, para produzir a som. Então seria a bipolaridade explicada ali pelo Gilson Freire no livro Ícaro Redimido. Então uma vontade fraca, ela não nos centraliza, ela não nos coloca no consciente. Né? O ego saudável, né, vamos colocar assim, é aquele que sabe se nortear bem entre as nossas aspirações futuras e as nossas conquistas pretéritas. A vontade, quando ela é vigilante, ela consegue manter o nosso ego regularizado. Uma vontade invigilante, ela deixa que nós corramos, né, a matroca. Mas chegou no finalzinho da nossa parte de hoje. Nós não podemos estender muito porque nós temos um compromisso até às 10h15. Na semana que vem, né, já até passamos bastante, aqui 10h22 agora. Na semana que vem nós vamos continuar, né, esse tema, ainda continuando a vontade, partindo então dessa relação entre vontade e desejo para a gente poder caminhar. A gente agradece muito a presença de todos, o carinho de todos, o amor de todos. Lembrando mais uma vez que lá no YouTube, na página do Centro Espírita Casimiro Cunha, tem uma atividade de evangelização ligada ao tema Lei do Trabalho, a parte 2, né, que a Júnia fez. Não só da Júnia, né? Tem várias outras, cada uma para uma faixa etária, está muito bonitinho lá, vale a pena conferir. E esse vídeo, que é o mais recente da Júnia, ela pediu para avisar. No finalzinho tem uma atividade, tem um código QR, e quem puder acessar vai ser bem legal, é uma experiência nova que a gente está fazendo aí, tá bom? A gente agradece de coração e eu vou fazer uma prece de encerramento para a gente continuar bem essa semana, tá? Deus, Pai querido, Jesus, querido irmão, mestre, modelo e guia, irmãos da espiritualidade que abençoam esse trabalho e nos abençoam diretamente. Queremos agradecer por tudo que tem proporcionado a nós e queremos rogar que cuide da nossa humanidade, que proteja o nosso país, nosso Brasil querido, que ampare cada família, que leve até ambientes de pouco esclarecimento, muita paz, muito amor, muito carinho, para que tudo flua muito bem. Que assim seja.
Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom?